Meu nome é Renata Oliveira. Tenho 31 anos, sou arquiteta, moro em São Paulo e há 1 ano e meio atrás eu me mudei para um apartamento em Perdizes, que mudou completamente a minha vida. Não pelo apartamento em si, um 2 quartos simples no 5º andar de prédio de classe média, construído nos anos 80. Não pela localização, embora Perdizes seja bairro excelente, arborizado, tranquilo, com comércio bom e metrô próximo. Mas pela mulher que bateu na minha porta no primeiro dia com pasta organizada e postura impecável. Oi, bem-vinda ao edifício. Sou Cecília Monteiro, síndica do prédio. Vim entregar as chaves da garagem e explicar algumas regras do condomínio. Sei que mudanças são estressantes, então preparei material completo para facilitar sua adaptação. Cecília Monteiro, 51 anos. Professora de literatura aposentada do Colégio São Luís, onde lecionou durante 30 anos para ensino médio. Viúva há 3 anos do Roberto, médico cardiologista que morreu de câncer de pâncreas agressivo. Síndica voluntária há 5 anos, cargo que assumiu 6 meses após enviuvar, como forma de se manter ocupada e útil. Moradora do prédio há 15 anos, desde que se casaram e compraram o apartamento cobertura do 7º andar. A mulher mais elegante, articulada, intensamente culta e profundamente presente que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. Durante meses iniciais, nosso relacionamento foi estritamente de síndica eficiente e moradora nova obediente. Ela organizava tudo com precisão militar. Eu obedecia todas as regras meticulosamente. Ela convocava assembleias mensais pontualmente. Eu comparecia sempre, sentava no fundo, ouvia educadamente, votava quando necessário. Ela resolvia problemas do prédio com eficiência impressionante, de vazamento a conflito entre moradores. Eu agradecia pela competência e dedicação. Trocávamos gentilezas formais no elevador. Bom dia, Renata. Tudo bem com o apartamento? Tudo ótimo, Cecília. Obrigada. Conversas de 30 segundos. Profissionais. Cordiais. Distantes. Até que a tubulação do meu apartamento estourou às 3 da manhã, numa terça-feira chuvosa de junho. E ela apareceu em menos de 5 minutos. Descalça, de roupão azul marinho por cima de pijama de flanela, cabelo grisalho molhado da ducha que tinha acabado de tomar, sem maquiagem alguma, revelando o rosto naturalmente bonito com rugas de expressão, carregando caixa de ferramentas vermelha grande e pesada, dizendo com voz firme: Calma, Renata, respira fundo. Eu resolvo isso agora. Você não vai dormir na sala de estar hoje, prometo. E naquela madrugada surreal, sentadas no chão frio da minha cozinha, completamente alagada, esperando o encanador de emergência que ela conhecia pessoalmente há 20 anos, tomando café forte e amargo que ela fez no meu fogão como se fosse dona da casa, conversando sobre absolutamente tudo e nada, enquanto 3 da manhã virava 4 e 4, virava 5, e o céu começava a clarear. Algo profundo e irreversível mudou entre nós duas, algo que nenhuma de nós estava preparada para nomear ou enfrentar. Começamos a nos encontrar casualmente depois disso. No elevador toda manhã, eu que sempre descia às 7, começou a descer às 7h15, exatamente quando ela descia. Na portaria toda tarde, ela que nunca ficava conversando com o porteiro, começou a aparecer às 18 horas, quando eu chegava do trabalho. Na academia minúscula do prédio toda noite, ela que nunca tinha pisado lá em 15 anos de prédio, começou a fazer esteira exatamente das 20 às 21 horas, mesmo horário que eu. Conversas que começavam educadas duravam 5 minutos, depois 15, depois 40. Até que não eram mais casuais nem acidentais. Eram intencionais, programadas sem ser programadas, necessárias como respirar. E então, numa noite sufocante de agosto, depois de reunião de condomínio particularmente tensa sobre reforma da fachada que gerou discussão acalorada entre moradores, ela apareceu na minha porta segurando garrafa de vinho tinto chileno, olhos cansados,
postura levemente curvada de exaustão. Posso entrar? Preciso urgentemente desabafar com alguém que não seja do Conselho Fiscal. O Paulo do terceiro andar me deixou louca hoje. 3 horas intensas e uma garrafa e meia de vinho depois, sentadas no meu sofá, com luzes baixas e música de Chico Buarque, tocando suave no fundo, conversando sobre tudo, menos sobre o que realmente importava, nos beijamos. E tudo desmoronou espetacularmente quando a zeladora Dona Rosa nos viu saindo juntas do meu apartamento às 7 da manhã seguinte. Cecília, usando a mesma roupa social do dia anterior, toda amassada. Eu de roupão curto, de cetim. As duas com cabelos bagunçados, maquiagem borrada e expressão de quem claramente tinha passado a noite inteira juntas, fazendo tudo, menos dormir. 48 horas depois, havia convocação formal de assembleia extraordinária, colada em todos os elevadores. Assunto em negrito. Discussão urgente sobre conduta inadequada da atual síndica e possível conflito de interesses. Data: sábado, 10 horas da manhã. Presença fortemente recomendada. 23 moradores compareceram. Dos 24 apartamentos, apenas o jovem casal do 8º andar estava viajando. Todos os outros estavam lá. Todos querendo saber detalhes. Todos julgando antes mesmo de ouvir. Todos opinando alto sobre o que duas mulheres adultas, livres e solteiras, faziam na absoluta privacidade de um apartamento particular. Deixa eu te contar como a síndica mais respeitada, competente e dedicada de 51 anos do meu prédio, viúva admirada por todos, professora aposentada que recebia cartões carinhosos de ex-alunos todo Natal, perdeu brutalmente o cargo que exercia com amor e sem remuneração há 5 anos, foi publicamente humilhada em assembleia com quase todos os vizinhos presentes, e quase foi forçada através de pressão social insuportável a se mudar do apartamento onde morava há 15 anos e que estava cheio de memórias do falecido marido. Tudo, absolutamente tudo, porque teve coragem de se apaixonar pela moradora 20 anos mais nova. E como o condomínio inteiro, aquele microcosmo urbano de 24 famílias, virou campo de batalha ideológica entre liberais que nos defendiam e conservadores que queriam nos expulsar. Cresci em Campinas, interior de São Paulo, numa família tradicional de classe média alta, bem estabelecida. Meu pai, Marcelo Oliveira, hoje com 63 anos, é engenheiro civil formado pela Unicamp, sócio de construtora média que constrói principalmente prédios residenciais em Campinas e região. Minha mãe, Adriana, com 60 anos, é dentista com consultório próprio no centro de Campinas há 35 anos, especializada em ortodontia e com clientela fiel. Tenho um irmão mais novo, Felipe, de 28 anos, que mora atualmente em Londres fazendo doutorado em economia na London School of Economics, com bolsa integral. Sempre fui a filha certinha e exemplar, a estudiosa aplicada, a focada, a responsável, a que nunca deu trabalho. Fiz colégio particular caro em Campinas. Passei em 3º lugar no vestibular para Arquitetura e Urbanismo na PUC Campinas, curso muito concorrido. Me formei aos 23 anos com TCC premiado sobre habitação social sustentável em áreas de ocupação irregular, trabalho que foi publicado em Revista Acadêmica de Arquitetura. Trabalhei 3 anos iniciais em escritório médio de arquitetura comercial em Campinas, focado em projetos de lojas, restaurantes, consultórios. Bom aprendizado, mas trabalho repetitivo e pouco criativo. Depois, aos 26 anos, consegui proposta significativamente melhor em escritório grande e renomado em São Paulo, especializado em arquitetura corporativa, prédios comerciais, sedes de empresas, espaços corporativos sofisticados. Salário era quase o dobro. Projetos eram mais desafiadores e complexos. Decidi aceitar e me mudar. Morei 5 anos num apartamento alugado minúsculo de um quarto na Vila Madalena, bairro boêmio e caro de São Paulo. 35 metros quadrados. Aluguel que consumia 40% do salário.
mas bem localizado, perto do metrô, com vida cultural intensa no bairro. Namorei alguns caras durante esses anos, relacionamentos mornos e sem grande intensidade emocional. Felipe, engenheiro de software, durou 6 meses. Terminamos porque ele foi transferido para Belo Horizonte. Marcelo, publicitário, 8 meses. Terminamos porque eu priorizava trabalho demais e ele se sentiu negligenciado. André, também arquiteto, 1 ano. Terminamos porque simplesmente não havia química real, apenas conveniência de interesses em comum. Eu sempre priorizava a carreira acima de tudo. Trabalho vinha primeiro. Sempre. Relacionamentos eram secundários, dispensáveis até. Aos 30 anos, finalmente consegui juntar entrada razoável para comprar apartamento próprio, depois de 5 anos economizando religiosamente. Procurei durante meses exaustivos. Queria algo em bairro consolidado e bom, prédio bem conservado e seguro, com estrutura decente, preço que coubesse no financiamento aprovado. Visitei literalmente 42 apartamentos diferentes em 6 meses. Encontrei finalmente o apartamento perfeito em Perdizes, 2 quartos razoáveis, uma suíte, 70 metros quadrados úteis. Prédio dos anos 80, bem mantido com fachada recém-pintada. 24 apartamentos no total. 4 apartamentos por andar. 6 andares. Academia pequena, mas funcional no térreo. Salão de festas razoável. Portaria com porteiro 24 horas. Zeladora que morava no prédio e cuidava da limpeza diariamente. Garagem. Preço dentro do orçamento apertado. Comprei em dezembro de 2023. Gastei todas minhas economias na entrada de 30%. Fiz financiamento bancário de 20 anos para o restante. Reformei durante janeiro inteiro, com um arquiteto amigo que me cobrou apenas mão de obra. Pintei todo o apartamento de branco. Troquei pisos, reformei banheiro. Cozinha nova planejada. Me mudei finalmente em fevereiro de 2024 com coração cheio de orgulho. Primeiro apartamento próprio. Conquista enorme para alguém de família de classe média que não podia simplesmente ganhar apartamento dos pais. No primeiro dia oficial morando lá, sábado de manhã, ainda com caixas de mudança empilhadas por absolutamente todo lado, roupas espalhadas, móveis por montar, caos completo, a campainha tocou pontualmente às 10 da manhã. Abri a porta suada, usando camiseta velha manchada de tinta, calça de moletom surrada, cabelo preso bagunçado em coque, e lá estava ela pela primeira vez, Cecília Monteiro, 51 anos, mas facilmente aparentando 45 ou até menos, 1,63 m de altura. Constituição delicada, mas postura absolutamente ereta e confiante de quem passou 30 anos na frente de sala de aula comandando adolescentes. Pele clara, muito bem cuidada, com rotina evidente de skincare. Cabelo grisalho completamente natural, não pintado, não disfarçado, mas assumido com elegância rara. Corte Chanel clássico na altura do queixo, impecavelmente penteado e arrumado. Olhos castanhos escuros, extremamente inteligentes e penetrantes, que pareciam ver através de você. Rosto maduro, com rugas suaves de expressão, que só aumentavam a beleza natural ao invés de diminuir. Usando calça social cinza, chumbo de alfaiataria impecável, blusa de seda branca com gola laço delicada, blazer cinza escuro estruturado, sapatos baixos de couro preto com bico fino, óculos de leitura pendurados numa corrente prateada, fina no pescoço, segurando pasta executiva preta, organizada com divisórias coloridas visíveis. Bom dia, você deve ser a nova moradora do apartamento. 503. Sou Cecília Monteiro, síndica do edifício. Seja muito bem-vinda ao nosso prédio. A voz era naturalmente firme, extremamente educada, culta, dicção absolutamente perfeita. Tom professoral de quem está acostumada a comandar e ser ouvida com atenção. Oi, Renata, muito prazer. Desculpa a bagunça, ainda estou me organizando aqui.
absolutamente compreensível, mudanças são sempre caóticas nos primeiros dias. Trouxe alguns documentos importantes para você. Chaves da garagem com o número da sua vaga, que é a 17 no subsolo, regulamento interno completo do condomínio, com todas as regras que precisamos seguir, ata da última assembleia ordinária, para você ficar por dentro das decisões recentes, telefones importantes, portaria, zeladora, síndico, conselho fiscal, administradora do condomínio, bombeiros, números de emergência. Tudo o que você precisa saber inicialmente para se adaptar bem está organizado aqui nesta pasta. Ela me entregou a pasta perfeitamente organizada com divisórias coloridas, etiquetas manuscritas com caligrafia impecável, documentos em ordem cronológica. Nossa, isso é incrivelmente organizado e detalhado. Muito obrigada mesmo. Eficiência e organização são absolutamente fundamentais para um condomínio funcionar bem e harmoniosamente. Se tiver qualquer dúvida, problema ou questão, pode me ligar diretamente a qualquer hora. Meu número pessoal está na primeira página destacado. Moro no 7º andar, apartamento 701, a cobertura. Estou sempre disponível para ajudar os moradores no que for necessário. Perfeito. Obrigada mesmo pela atenção. Não precisa agradecer. É meu papel como síndica receber bem os novos moradores. Aproveito o resto do fim de semana. A mudança deve estar sendo bem trabalhosa e cansativa. Qualquer coisa, realmente qualquer coisa, só me chamar. E ela foi embora com mesma elegância e postura ereta, educada, eficiente, extremamente profissional. Eu não pensei absolutamente nada além de que síndica impressionantemente organizada e atenciosa. Nem remotamente passou pela minha cabeça, consciente que aquela mulher elegante, culta e competente de 51 anos eventualmente se tornaria o centro emocional absoluto da minha vida inteira. Os primeiros 3 meses foram completamente normais e previsíveis. Eu a via ocasionalmente em situações cotidianas de prédio. No elevador, às vezes quando horários coincidiam. Na portaria, buscando correspondência outras vezes. Na a academia minúscula do prédio, muito raramente. Sempre extremamente educada e cordial. Sempre perguntando educadamente se estava tudo bem com o apartamento e se eu estava me adaptando bem ao prédio e ao bairro. Sempre solícita e disponível. Descobri aos poucos mais informações sobre ela através de conversas casuais com outros moradores mais antigos e comunicativos. Cecília era professora de literatura portuguesa e brasileira aposentada há 2 anos. Tinha dado aula durante impressionantes 30 anos consecutivos no Colégio São Luís, instituição particular tradicional e respeitadíssima em São Paulo. Era viúva. O marido Roberto tinha sido médico cardiologista renomado e respeitado, que morreu tragicamente de câncer de pâncreas agressivo 3 anos atrás, após apenas 4 meses entre diagnóstico e morte. Não tinha filhos, escolha consciente do casal, não problema de fertilidade. Morava completamente sozinha, no apartamento, cobertura amplo. Era síndica voluntária, dedicada há 5 anos. Não recebia absolutamente nada para isso. Fazia puramente por senso genuíno de comunidade e para se manter ocupada após enviuvar. Era extremamente respeitada e admirada por absolutamente todos no prédio sem exceção. Todos elogiavam constantemente. Ela organizava absolutamente tudo. Resolvia todos os problemas com eficiência impressionante. O prédio funcionava perfeitamente por causa exclusivamente da dedicação incansável dela. A Cecília é um verdadeiro tesouro raro que esse prédio tem. A dona Marta do 2º andar, senhora de 70 anos muito simpática, me disse certa vez. Esse prédio era um caos administrativo e financeiro completo antes dela assumir generosamente como síndica há 5 anos. Contas atrasadas, problemas não resolvidos, conflitos constantes entre moradores, bagunça generalizada. Agora é absolutamente impecável, ela é firme quando precisa, mas sempre justa. E nunca, nunca falta com respeito com ninguém, independente da situação. Eu concordava completamente.
Cecília realmente parecia ser pessoa absolutamente exemplar, eficiente, organizada, respeitada, admirada e completamente, totalmente fora do meu radar romântico ou sexual. Ela tinha 51 anos, eu 31, 20 anos de diferença. Ela era viúva tradicional respeitável. Eu era solteira moderna, focada obsessivamente em carreira. Ela era professora aposentada culta. Eu era arquiteta jovem ainda construindo o nome. Não havia absolutamente nada ali que sugerisse qualquer possibilidade. Até aquela terça-feira amaldiçoada de junho, que mudou literalmente tudo. 3:10 da manhã. Eu estava dormindo profundamente, exausta de dia longo no escritório, quando ouvi barulho extremamente estranho e alto vindo claramente da cozinha. Som de água, correndo, muita água, volume anormal. Levantei meio zonza de sono, tropecei no escuro, acendi a luz do corredor piscando. Abri a porta da cozinha. Minha cozinha estava literalmente alagando rapidamente. Água jorrava violentamente debaixo da pia. O piso estava completamente coberto com 4 centímetros de água que continuava subindo. Água começando a escorrer perigosamente para a sala através da soleira. Entrei em pânico absoluto. Tentei desesperadamente fechar o registro debaixo da pia. Não conseguia de jeito nenhum. Estava completamente preso, enferrujado. A água não parava nunca. Cada segundo que passava, mais e mais água. Peguei todas as toalhas que tinha tentando inutilmente conter. Completamente inútil. Era muita água, muito rápido. Lembrei subitamente. Síndica. Cecília. Ela saberia exatamente o que fazer. Ela sempre sabia. Peguei celular com mãos tremendo. Procurei o número dela na pasta que ela tinha dado. Liguei. 3:15 da manhã. Ela atendeu surpreendentemente rápido no terceiro toque. Alô? Voz sonolenta, mas imediatamente alerta e focada. Cecília? É a Renata do apartamento 503. Desculpa muito ligar nesse horário absurdo, mas minha cozinha está alagando completamente. A tubulação debaixo da pia estourou e não consigo fechar o registro de jeito nenhum. Não sei o que fazer. Está virando enchente aqui. Calma, Renata. Respira fundo. Não entre em pânico. Eu vou aí imediatamente agora. 2 minutos no máximo. 3 minutos depois, não 2, a campainha tocou urgentemente. Abri, ofegante. Cecília, completamente sem maquiagem, revelando o rosto naturalmente bonito. Cabelo grisalho, ainda molhado, amarrado rapidamente num coque baixo simples, usando roupão azul marinho felpudo por cima de pijama de flanela xadrez. Chinelos de quarto. Carregando caixa de ferramentas vermelha grande e pesada. Olhos ainda meio inchados de sono, mas expressão já completamente focada e determinada. Me mostra rapidamente onde é. Praticamente corremos para a cozinha alagada. Ela analisou a situação criticamente em segundos. Colocou a caixa de ferramentas pesada no balcão molhado. Arregaçou as mangas do roupão com eficiência. Toalhas, todas que você tiver na casa. E bacia grande se tiver alguma. Corri buscar desesperada. Voltei com pilha enorme de toalhas e bacia plástica grande. Ela já estava ajoelhada no chão, completamente encharcado, abrindo metodicamente a caixa de ferramentas organizada. Segura a bacia bem aqui embaixo. Quando eu afrouxar esse cano específico, vai jorrar muita água inicialmente antes de parar completamente. Precisa parar. Fiz exatamente o que ela mandou. Ela pegou chave inglesa grande. Começou a afrouxar, cano específico, com movimentos firmes e precisos. A água jorrou violentamente. Bacia encheu rapidamente até transbordar. Joguei fora na pia, voltei correndo. Ela continuou trabalhando concentrada, firme, eficiente, confiante, mãos absolutamente seguras e experientes. 10 minutos intensos depois, a água finalmente parou completamente. Pronto. Emergência controlada temporariamente. Mas esse cano está completamente corroído e comprometido.
Vai precisar trocar toda a tubulação dessa parede urgentemente. Conheço um encanador muito bom e honesto que faz preço justo. Vou ligar para ele agora mesmo. Agora? São 3:30 da manhã. Ele me deve alguns favores. E isso realmente não pode esperar até amanhã. Se deixar assim até amanhã, pode ter infiltração séria na laje e atingir apartamento de baixo. Vou ligar. Ela pegou o celular molhado, discou, conversou baixo. 5 minutos depois. Ele vem às 6 da manhã, daqui menos de 3 horas. Você consegue ficar acordada esperando? Consigo sim. Você não precisa ficar. Já ajudou demais. Desculpa muito ter te acordado. Ela me olhou diretamente. Sorriu levemente. Foi absolutamente a primeira vez que vi ela sorrir de verdade genuína. Não um sorriso educado, formal de síndica eficiente, mas sorriso autêntico, caloroso e humano. Vou fazer café bem forte. A gente tem quase 3 horas para matar até ele chegar. E você parece que vai entrar em pânico total se ficar sozinha olhando essa bagunça toda. Onde você guarda o café? Sentamos no chão frio da minha sala de estar, porque o sofá estava completamente coberto com todas as toalhas molhadas que tínhamos usado. Ela fez café forte e amargo no meu fogão, como se conhecesse minha cozinha há anos. Serviu em canecas grandes. E conversamos. Realmente conversamos pela primeira vez. Não conversa educada, superficial de elevador sobre tempo ou trânsito, mas conversa genuína, profunda e reveladora de verdade. Ela me contou extensamente sobre o marido falecido, Roberto, médico cardiologista, brilhante e dedicado. Casados 28 anos longos, sem filhos, escolha consciente de ambos, não problemas médicos, relacionamento sólido e respeitoso, mas sem grande paixão avassaladora. Éramos genuinamente melhores amigos, que eventualmente se casaram porque fazia sentido social e emocionalmente, funcionava bem e confortavelmente. Mas quando ele morreu tão subitamente, percebi algo perturbador, que nunca tinha me sentido absolutamente completa. Amava ele genuinamente? Sim, muito, mas não daquele jeito intenso e avassalador que se lê obsessivamente em romances ou se vê em filmes. Sabe o que quero dizer? Contei honestamente sobre minha vida até ali. Carreira sempre em primeiro lugar absoluto, foco quase obsessivo, relacionamentos consistentemente mornos e sem profundidade real. Nunca tinha sentido grande paixão avassaladora também. Estou sinceramente começando a achar que não sou pessoa de grandes emoções intensas, que talvez isso realmente seja apenas coisa de ficção romântica mesmo. Ou talvez, ela disse pensativa, a gente só não encontrou ainda a pessoa absolutamente certa que desperta isso, que talvez estejamos procurando persistentemente no lugar completamente errado, ou nas pessoas totalmente erradas. O jeito específico que ela me olhou profundamente quando disse isso, não sei explicar adequadamente. Mas algo poderoso e inexplicável passou energeticamente entre nós naquele momento suspenso. Algo que nenhuma de nós estava minimamente preparada para nomear ou enfrentar ainda. O encanador de confiança dela chegou pontualmente às 6 em ponto da manhã. Trabalhou focado durante 2 horas completas. Trocou toda a tubulação problemática comprometida. Cecília supervisionou absolutamente tudo atentamente. Conferiu cada detalhe. Pagou ele imediatamente do próprio bolso. Depois você me paga com calma quando puder. Não se preocupa com isso agora. Deixa eu resolver isso primeiro adequadamente. Quando ele finalmente foi embora, já eram 8 horas da manhã. Sábado ensolarado, começando lá fora. Eu estava completamente exausta. Ela também, visivelmente. Mas nenhuma de nós queria que aquele momento estranho e íntimo terminasse ainda. Obrigada, sério, por absolutamente tudo. Você literalmente salvou meu apartamento. E minha sanidade mental também. De nada. É genuinamente meu trabalho e responsabilidade como síndica cuidar dos moradores. E foi extremamente bom conversar de verdade assim. Faz muito tempo que não converso genuinamente de verdade com alguém sobre coisas reais. Eu também não.
Ficamos paradas olhando uma para a outra. Tempo se estendeu estranhamente. Algo palpável e quase físico no ar denso entre nós. Eu realmente deveria ir agora, ela disse finalmente hesitante. Tenho alguns compromissos hoje, e você definitivamente deveria tentar dormir algumas horas. Deveria mesmo, mas nenhuma de nós se mexeu 1 milímetro. Renata. Ela parou abruptamente, balançou a cabeça. Esquece, não importa. Obrigada pelo café. E ela saiu rapidamente do apartamento antes que eu pudesse perguntar o que ia dizer. Depois daquela noite transformadora, absolutamente tudo mudou sutilmente entre nós. Começamos a nos encontrar com frequência extremamente suspeita, no elevador toda manhã sem falta, mesmo que eu atrasasse propositalmente para coincidir horários. Na portaria toda tarde religiosamente, mesmo que ela não tivesse motivo específico algum para estar lá exatamente naquele horário. Na academia minúscula do prédio, toda noite, ela que literalmente nunca tinha pisado lá em 15 anos inteiros de prédio, começou subitamente a fazer esteira exatamente das 20 às 21 horas, precisamente mesmo horário que eu sempre ia. As conversas casuais ficaram progressivamente mais longas, mais profundas, mais pessoais, mais íntimas. Ela me contou detalhadamente sobre a carreira inteira. 30 anos consecutivos dando aula de literatura portuguesa e brasileira, apaixonada genuinamente por Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz. Ensinar adolescentes modernos a amar literatura clássica é desafio monumental, mas recompensa emocional é absolutamente imensa e gratificante. Contei extensamente sobre projetos que desenvolvia. A arquitetura comercial corporativa pagava muito bem as contas, mas sonho verdadeiro e não realizado era a habitação social digna. Quero genuinamente projetar moradias dignas e bonitas para quem não pode pagar arquiteto particular caro. Isso é genuinamente lindo e nobre. Não desiste jamais desse sonho importante. Ela começou a me emprestar livros da biblioteca enorme dela. Eu retribuía convidando para café no meu apartamento. Só para discutir o livro adequadamente, eu justificava para mim mesma. Claro, apenas isso. Ela concordava, obviamente mentindo também, mas as discussões literárias duravam 3, 4 horas longas, e progressivamente nem sempre eram sobre livros. Descobri que ela cozinhava absolutamente maravilhosamente bem. Talento natural. Venha jantar no meu apartamento sábado próximo. Vou fazer risoto de funghi porcini. Fui. O risoto era absolutamente perfeito. Cremoso, saboroso. O vinho tinto era ainda melhor. Italiano. Caro. A companhia era intensa e perturbadora. Sentamos na varanda ampla dela, com vista linda para a cidade iluminada. Conversamos até quase 3 da manhã sobre absolutamente tudo. Família, relacionamentos passados, arrependimentos profundos, sonhos não realizados ainda. Sabe o que genuinamente mais me assusta existencialmente? Ela disse. Vinho deixando-a perigosamente mais honesta e vulnerável. Tenho 51 anos completos. Vivi vida inteira fazendo exclusivamente o que era socialmente esperado de mim. Filha obediente e exemplar. Esposa dedicada e fiel. Professora competente e respeitada. Síndica eficiente e voluntariosa. E agora? Roberto morreu há 3 anos. Carreira terminou com aposentadoria. Não tenho filhos nenhum. E percebo algo aterrorizante. Que construí vida absolutamente perfeita por fora, mas completamente vazia por dentro. Quem sou eu realmente quando tiro todas essas máscaras sociais? Não é tarde para descobrir e mudar isso. Não é mesmo? Tenho 51 anos, Renata. 51. Quanto tempo real ainda tenho para finalmente descobrir quem realmente sou? Todo o tempo que você precisar e decidir ter. Idade é genuinamente só número arbitrário. Ela riu, totalmente sem humor. Você tem apenas 31, vida inteira ainda pela frente, possibilidades infinitas. Eu tenho 51, vida já meio vivida,
não é remotamente mesma coisa. Por que você está me dizendo especificamente isso agora? Ela me olhou profunda e intensamente. Realmente me olhou de verdade. E naquele olhar carregado tinha absolutamente tudo que nenhuma de nós estava conseguindo ou ousando dizer verbalmente ainda. Porque preciso te avisar honestamente. Antes que isso, a que vá inevitavelmente mais longe. Que seja lá exatamente o que for que está acontecendo entre nós duas. É extremamente complicado. Muito, muito complicado. O que exatamente está acontecendo aqui entre nós? Você sabe exatamente o que está acontecendo. Não se faz de desentendida. E eu sabia perfeitamente. Eu sentia poderosamente cada vez que olhava para ela. Cada vez que nossos dedos se tocavam acidentalmente passando o livro. Cada vez que ríamos genuinamente de algo que só nós duas entendíamos perfeitamente. Cada vez que eu pensava obsessivamente nela, que era literalmente constantemente agora. Cecília. Não, por favor, não diz ainda. Se você disser verbalmente, isso vira inevitavelmente real. E se virar real, absolutamente tudo fica irreversivelmente complicado. Você é moradora do meu prédio. Eu sou síndica responsável. Você tem apenas 31 anos. Eu, 51. 20 anos de diferença. As pessoas vão inevitavelmente falar muito. Vão julgar duramente. Eu, honestamente, não me importo nem um pouco com o que as pessoas vão falar. Mas eu me importo profundamente. Porque construí reputação sólida aqui durante 15 anos, respeito conquistado. E se acontecer algo romântico entre nós, vão inevitavelmente dizer que eu manipulei você, que abusei da posição de autoridade, que... Você não está abusando de absolutamente nada. Eu sou completamente adulta. Eu sei perfeitamente o que estou sentindo. E o que exatamente você está sentindo? A pergunta ficou suspensa perigosamente no ar denso entre nós. Estou sentindo que pela primeira vez em 31 anos de vida, algo faz completo e absoluto sentido, eu disse honestamente. E isso me apavora completamente. Ela fechou os olhos com força. Para, por favor, para. Você não entende completamente o que está pedindo. Então me explica claramente. Estou pedindo que a gente não cruze conscientemente essa linha perigosa, por bem e segurança de nós duas. Mas já era tarde demais. A linha já tinha sido cruzada há muito tempo. Só não tínhamos admitido verbalmente ainda. A Assembleia Ordinária de Condomínio aconteceu numa terça-feira chuvosa de agosto. Rotineira. Assuntos normais previsíveis. Obras necessárias na fachada, pintura externa completa, renovação de contrato da empresa de limpeza, substituição de elevador velho. Durou 2 horas cansativas. 20 moradores presentes dos 24. Discussões normais e esperadas. Cecília, comandando com eficiência usual impecável. Votações democráticas. Deliberações organizadas. Encerramento formal às 22 horas. Eu fiquei ajudando ela a guardar todas as cadeiras dobráveis no depósito. Últimas pessoas saindo lentamente. Até que, finalmente, ficamos só nós duas, completamente sozinhas, no salão de festas vazio e silencioso. Quer subir no meu apartamento tomar algo? Ela perguntou casualmente. Preciso urgentemente desabafar sobre o Paulo impossível do 3º andar. Ele é absolutamente insuportável e problemático. Claro que sim. Subimos juntas no elevador vazio. Apartamento 701 dela. Cobertura ampla. Ela abriu vinho tinto, excelente. Nos sentamos confortavelmente no sofá grande. Começou reclamando do Paulo chato. Conversamos sobre a assembleia. Derivamos naturalmente para outros assuntos variados. Vida, trabalho, família, passado distante, futuro incerto. 2 garrafas inteiras de vinho depois, já passava largamente de meia-noite. Estávamos sentadas extremamente próximas no sofá. Ela estava descalça. Eu também. Ela tinha tirado o blazer social. Blusa de seda branca. Eu estava de jeans e camiseta simples. Cabelos soltos naturalmente.
relaxadas completamente pela primeira vez desde que nos conhecemos meses atrás. Sabe o que é genuinamente mais difícil de ser viúva? Ela perguntou vulnerável. Vinho, deixando-a perigosamente honesta. Não é necessariamente solidão. Você aprende eventualmente a lidar com solidão constante. É não ser tocada fisicamente, abraçada, beijada com carinho, 3 anos inteiros sem ninguém me tocar com afeto genuíno. E eu sinto falta insuportável disso. Muito. Cecília, desculpa. Vinho me deixa excessivamente melancólica. Ignora completamente o que disse. Eu não quero ignorar nada. Ela me olhou profundamente. Olhos castanhos escuros intensos, vulneráveis, esperançosos, aterrorizados. Renata, se a gente fizer isso conscientemente, absolutamente tudo vai mudar, irreversivelmente. Você entende perfeitamente isso? Entendo completamente. As pessoas vão falar incessantemente, muito, vão nos julgar duramente, vão dizer coisas absolutamente horríveis. Que falem então. Você tem apenas 31 anos, vida inteira ainda pela frente. Pode ter literalmente qualquer pessoa. Por que complicar desnecessariamente com alguém 20 anos mais velha? Porque essa pessoa específica de 51 anos me faz sentir mais intensamente viva do que qualquer outra pessoa de qualquer idade jamais conseguiu fazer. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto maduro e bonito dela. Eu não sei como fazer isso adequadamente. Nunca estive com mulher. Casei muito cedo, aos 23 anos. Fiquei casada fielmente até ele morrer. Eu não sei absolutamente nada sobre isso. Nem eu sei, mas podemos descobrir e aprender juntas. E eu a beijei finalmente. E foi completamente diferente de qualquer coisa que já senti. Suave, profundo, certo, perfeito. Como se finalmente tivesse encontrado o lugar exato que eu procurava, sem saber durante 31 anos inteiros. Quando nos separamos ofegantes, estávamos as duas chorando copiosamente. Isso é loucura completa, ela sussurrou trêmula. A melhor loucura possível. Passamos a noite inteira juntas. E foi lindo, assustador, transformador, revelador. Ela tremendo nervosa constantemente. Eu também tremendo. Descobrindo juntas pacientemente, rindo nervosamente algumas vezes, chorando emocionadas outras vezes, sendo infinitamente pacientes e cuidadosas uma com a outra. Eu não sabia, ela disse às 5 da manhã, deitadas abraçadas na cama. Em 51 anos completos de vida, eu genuinamente não sabia que podia ser assim, tão intenso. Nem eu sabia. O que a gente faz agora com isso? Vivemos isso plenamente. E lidamos com as consequências inevitáveis quando finalmente vierem. As consequências vieram significativamente mais rápido do que esperávamos ou estávamos preparadas. Eram 7 horas da manhã quando finalmente deixei o apartamento dela. Roupa social do dia anterior toda amassada, cabelo completamente bagunçado, maquiagem borrada, descendo do 7º andar para o 5º. A zeladora Dona Rosa, mulher de 55 anos extremamente fofoqueira, estava limpando meticulosamente o hall do 7º andar. Nos viu claramente. A expressão chocada dela disse absolutamente tudo. Bom dia, Dona Rosa. Tentei soar o mais casual possível. Bom dia, ela respondeu, fria, julgadora, desaprovadora. Desci correndo as escadas. Entrei rapidamente no meu apartamento e encostei na porta, coração batendo descompassado. Merda, merda, merda! Liguei imediatamente para Cecília. A Dona Rosa nos viu saindo juntas, ela sabe tudo. Silêncio pesado do outro lado. Então, eu sei, eu vi perfeitamente a cara de choque e desaprovação dela. O que a gente faz agora? Nada por enquanto. Agimos completamente normal. Talvez ela não comente com ninguém. Mas claro que comentou. Dona Rosa era literalmente a maior fofoqueira conhecida do prédio inteiro. Em exatas 48 horas, absolutamente todo mundo sabia. A síndica respeitada estava tendo caso escandaloso,
com moradora 20 anos mais nova. Escândalo absurdo! Começaram os olhares incômodos, no elevador, na portaria, na rua. Moradores que antes cumprimentavam Cecília calorosamente, agora apenas acenavam formalmente de longe. Alguns nem isso faziam mais. Uma semana depois, chegou carta formal na caixa de correio de todos os 24 apartamentos. Convocação de assembleia extraordinária urgente. Assunto: análise de conduta da síndica atual e possível necessidade de nova eleição emergencial. Cecília me ligou, voz trêmula e assustada. Eles vão me tirar brutalmente do cargo, por sua causa, por nós duas. Por nossa causa? Nós não fizemos absolutamente nada errado. Aos olhos conservadores deles, fizemos. Síndica tendo caso com moradora? 20 anos de diferença? 2 mulheres? É escândalo insuportável para eles. Que se danem todos eles. Você não precisa desse cargo, é voluntário. Não é sobre o cargo em si, é sobre humilhação pública brutal, sobre ser julgada publicamente por quem eu amo, sobre... Você me ama? Silêncio longo. Então baixinho. Sim, eu te amo profundamente. E isso me apavora completamente. A assembleia extraordinária foi marcada para sábado às 10 da manhã. Salão de festas cheio. 23 moradores presentes dos 24 apartamentos. Apenas o jovem casal do 8º andar estava viajando. Todos os outros estavam lá, sentados, esperando, julgando antes mesmo de começar. Dona Marta, do Conselho Fiscal, lendo a pauta formal com voz séria. Convocamos esta Assembleia Extraordinária para discutir e deliberar sobre conduta da atual síndica, senhora Cecília Monteiro, que mantém envolvimento pessoal inadequado com moradora do prédio, criando potencial conflito de interesses e comportamento, que vários moradores consideram impróprio para quem representa o condomínio. Cecília estava sentada rígida na frente, postura ereta, mas mãos tremendo visivelmente sobre a mesa. Eu estava sentada ao lado dela, segurando a mão dela discretamente por baixo da mesa. Ambas preparadas para a guerra. O senhor Paulo do 3º andar, sempre problemático, mas surpreendentemente, levantou primeiro. Eu acho um absurdo completo isso aqui. A Cecília é síndica há 5 anos. Sempre foi absolutamente impecável, eficiente, honesta, transparente. E agora querem tirar ela do cargo porque está namorando alguém? Isso é vida pessoal dela, não é assunto nosso. Dona Beatriz do 2º andar, evangélica fervorosa de 68 anos, retrucou imediatamente. Não é sobre namorar simplesmente. É sobre a imoralidade gritante da situação. 2 mulheres vivendo em pecado. E a diferença absurda de idade. É vergonhoso, escandaloso. E ela é síndica, representa este prédio. Não podemos ter uma síndica que vive publicamente em pecado mortal. Pecado? Eu não consegui me conter. Levantei. Com todo o respeito, dona Beatriz, o que eu e a Cecília fazemos na absoluta privacidade dos nossos apartamentos não é assunto seu nem de mais ninguém aqui presente. É sim quando afeta diretamente a moral do prédio inteiro, quando crianças inocentes moram aqui e podem ver vocês 2 se beijando no elevador. Que exemplo isso dá? Nunca nos beijamos em área comum. Nunca fizemos absolutamente nada inapropriado em público. Nunca. Senhor Carlos do 6º andar, advogado aposentado, interveio calculadamente. Mas o problema real não é apenas comportamento público. É que Cecília, como síndica, tem acesso privilegiado a informações confidenciais. Tem poder decisório sobre questões importantes do condomínio. E agora está romanticamente envolvida com moradora específica. Isso cria conflito de interesses objetivo. E se precisar tomar decisão que beneficia ou prejudica Renata? Como garantir imparcialidade? Cecília finalmente falou. Voz firme, mas emoção controlada a duras penas. Em 5 anos completos como síndica voluntária não remunerada, nunca uma única vez faltei com transparência total. Nunca usei a posição para benefício pessoal algum, nunca agi com parcialidade com ninguém, e não vou começar agora. Meu relacionamento pessoal com Renata não interfere
e nunca interferirá em minhas decisões profissionais como síndica. Mas se vocês querem minha renúncia formal, eu apresento agora mesmo, voluntariamente, para poupar todos de constrangimento prolongado. Não, eu protestei. Você não vai renunciar. Você não fez absolutamente nada errado. Renata, talvez seja genuinamente melhor assim, para todos. Não é melhor. É covardemente injusto. Dona Marta pediu ordem batendo na mesa. Vamos votar formalmente. Quem é a favor de aceitar renúncia voluntária da Cecília como síndica deste edifício? 14 mãos levantadas lentamente. Quem é contra as na renúncia? 9 mãos, incluindo a minha, levantada bem alto. Renúncia aceita por maioria simples de 14 votos favoráveis. Cecília Monteiro não é mais síndica deste edifício a partir deste momento. Agradecemos os serviços prestados. Cecília levantou lentamente, digna, cabeça erguida, postura ereta. Mas eu vi claramente lágrimas contidas nos olhos dela. Obrigada pela oportunidade de servir este condomínio com dedicação durante 5 anos. Desejo sinceramente sorte e sucesso ao próximo síndico. E ela saiu do salão. Eu corri desesperada atrás. Encontrei ela chorando copiosamente no apartamento, sentada no sofá, completamente destroçada. 5 anos inteiros, 5 anos dedicando tempo, energia, dinheiro próprio às vezes para manter este prédio funcionando perfeitamente. E me tiram assim brutalmente. Por quê? Porque me apaixonei. Porque finalmente escolhi ser feliz. Sentei ao lado dela. Abracei forte, apertado. Eles são ignorantes, preconceituosos, pequenos. Mas você ainda tem seu apartamento. Tem sua vida. Tem suas memórias do Roberto aqui. Tem a gente. Tenho mesmo. Porque isso custou muito caro, Renata. Muito caro. Minha reputação construída em 15 anos, meu respeito, talvez até amizades. Mas valeu a pena? Ela me olhou. Olhos vermelhos inchados, rosto molhado de lágrimas. Valeu, Deus me perdoe, mas valeu cada segundo. Os meses seguintes foram genuinamente difíceis e dolorosos. Alguns moradores pararam completamente de falar com Cecília. Outros cumprimentavam apenas por educação mínima forçada. Dona Beatriz começou campanha persistente para fazer Cecília se mudar voluntariamente do prédio. Este prédio tem famílias tradicionais, crianças inocentes. Não podemos normalizar esse tipo de comportamento imoral. Mas outros moradores defenderam publicamente e corajosamente. Senhor Paulo, sempre. Dona Marta eventualmente mudou de lado. Alguns jovens moradores novos do prédio. O que elas fazem não é remotamente problema nosso. Deixem elas em paz. Amor é amor. O prédio virou literalmente campo de batalha ideológica clara. Time pró-Cecília versus time contra Cecília. Discussões tensas em assembleias, clima pesado. Minha família em Campinas reagiu surpreendentemente bem. Minha mãe demorou semanas para processar. Uma mulher, Renata? Você nunca mencionou interesse por mulheres antes. Mas depois de conhecer Cecília pessoalmente, ela é absolutamente maravilhosa. Culta, inteligente, elegante, apenas, significativamente mais velha que você. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Meu pai foi surpreendentemente direto. Você é genuinamente feliz com ela? Muito feliz. Então está perfeitamente bom para mim. A família de Cecília foi consideravelmente mais complicada. Pais já falecidos há anos, mas tinha a irmã mais nova, a Adriana, morando em Campinas, conservadora, católica praticante. Reagiu muito mal inicialmente. Cecília, você enlouqueceu completamente? Uma menina de 31 anos? E mulher ainda por cima? O que o Roberto pensaria disso tudo? Roberto está morto há 3 anos. E pela primeira vez desde que ele morreu tão subitamente, eu estou genuinamente viva de novo. De verdade. Perdemos algumas pessoas no processo, amizades antigas, conhecidos, ganhamos outras novas e verdadeiras. Mas o mais importante,
Não perdemos uma a outra nunca. Hoje, 1 ano e meio completo depois daquela assembleia humilhante e dolorosa, ainda moramos no exato mesmo prédio. Cecília, no 7º andar, cobertura. Eu no 5º andar. Mas passamos honestamente metade do tempo juntas em um apartamento ou outro. Vidas completamente entrelaçadas. Dona Beatriz ainda torce o nariz visivelmente quando nos vê. Alguns moradores mais velhos ainda julgam silenciosamente, mas a maioria absoluta se acostumou eventualmente. Alguns até vieram pedir desculpas sinceras meses depois. A gente foi preconceituoso e injusto. Vocês são visivelmente felizes juntas. É tudo que realmente importa. Cecília nunca voltou a ser síndica. Não quis quando ofereceram meses depois. Aquele capítulo da minha vida fechou definitivamente. E está completamente tudo bem assim. Descobri que a vida plena, além de ser síndica eficiente de prédio, ela voltou a lecionar. Voluntariado em cursinho popular comunitário. Ensina literatura brasileira e portuguesa para jovens de periferia sem recursos. É infinitamente mais gratificante e significativo que qualquer assembleia tensa de condomínio. Eu continuo trabalhando em arquitetura comercial corporativa, mas comecei projeto paralelo pessoal. Habitação social digna. Pro bono. Trabalho voluntário. Você me inspirou profundamente a finalmente seguir meus sonhos verdadeiros. Digo sempre para ela. É difícil às vezes? Sim, ainda é. Tem gente que ainda comenta maldosamente. A ex-síndica e a menina. 20 anos de diferença, imagina só. Deve ser crise da meia-idade tardia da Cecília. Fase que vai passar. Mas quando acordo de manhã no apartamento aconchegante dela, ou ela no meu, e tomo o café perfeito que ela faz, e leio o livro maravilhoso que ela me recomendou apaixonadamente, e rio genuinamente de piada interna que só nós duas entendemos perfeitamente, eu sei profundamente que valeu absolutamente a pena. Cada olhar julgador, cada comentário maldoso sussurrado, cada assembleia humilhante, cada lágrima derramada. Porque pela primeira vez aos 31 anos, e ela pela primeira vez aos 51 anos, finalmente entendemos completamente o que é amor verdadeiro e profundo. Se você está vivendo algo remotamente parecido, amor com diferença significativa de idade, amor que as pessoas julgam cruelmente, amor em situação socialmente complicada, eu quero te dizer algo importante. As pessoas sempre vão julgar. Sempre vão achar motivo para criticar. Sempre vão dizer que você está errado ou errada. Mas no final do dia, são eles que vão dormir sozinhos e amargos com suas certezas inflexíveis. E você que vai dormir genuinamente feliz com suas escolhas corajosas. Cecília perdeu o cargo de síndica que exerceu com dedicação exemplar por 5 anos. Perdeu o respeito de vários moradores antigos. Perdeu reputação impecável de viúva exemplar e respeitável, mas ganhou ela mesma de volta. Ganhou amor verdadeiro pela primeira vez. Ganhou vida que genuinamente vale a pena viver. E isso não tem preço algum. Lá embaixo, nos comentários fixados, tem material completo sobre relacionamentos com diferença de idade. Como lidar construtivamente com julgamento social intenso, recursos específicos para casais lésbicos enfrentando preconceito em condomínios e comunidades. Dá uma olhada quando puder se precisar. Você não está sozinha. Seu amor é completamente válido. Não importa a diferença de idade. Não importa o que os vizinhos conservadores pensam. Não importa quantas assembleias extraordinárias, ridículas, convocarem para te humilhar. Ame intensamente. Viva plenamente, seja genuinamente feliz. O resto é apenas barulho insignificante. Um beijo enorme e lembra, síndicos eventualmente mudam, vizinhos eventualmente se mudam. Mas amor verdadeiro e profundo permanece para sempre.